Oi, pessoal do primeiro, tudo bem? Este é o capítulo 11 de Geografia 1, continuando ali o estudo da geografia física. Aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre os tipos de clima e os climogramas, que são gráficos que representam cada um dos tipos de clima. Os climogramas são gráficos que nos trazem as características de precipitação, ou seja, a quantidade de chuvas por milímetros, a temperatura por graus Celsius, e nós temos aqui de janeiro a dezembro os meses do ano. Então, esse gráfico nos traz as características dos climas existentes no planeta Terra. As colunas, quantidade de chuva, e a linha, temperatura. O primeiro clima que a gente vai ver é o clima equatorial. Como o nome já diz, são regiões próximas à linha do Equador que têm como características principais altas temperaturas durante o ano todo, uma alta pluviosidade também, ou seja, aqui ó, podemos ver aqui pelo climograma as chuvas distribuídas durante o ano, pela linha, nós temos as temperaturas médias, né, em torno de 25 graus e uma baixa amplitude térmica. Vamos relembrar o que é amplitude térmica? A diferença entre a maior e a menor temperatura. O segundo clima que nós iremos aprender é o clima tropical. Esse nome já diz, são as áreas, são os países, os lugares que estão localizados entre os trópicos de Câncer a norte e Capricórnio a sul. E nós temos aí esse clima tropical dividido em três tipos. Primeiro é chamado de clima tropical continental ou tropical típico, porque ele tem uma característica bem tranquila. São duas estações do ano bem definidas. Percebemos aqui que esse aqui é um climograma do hemisfério sul. Por quê? Porque esses meses aqui, ó, junho, julho, agosto, nós temos menor temperatura. Então, estação de inverno, né, estação do ano de inverno com menor pluviosidade e verão com maior pluviosidade. Como esse clima são de regiões localizadas entre os trópicos, nós não temos uma temperatura baixa, a temperatura média varia entre 18 graus. E aí nós temos um outro subtipo, que é o clima tropical úmido, que lá entre os fatores que nós aprendemos nos capítulos anteriores, o fator aqui que determina a diferença de característica do clima tropical continental é a presença da umidade proveniente do mar. Então, esse clima tropical úmido são regiões que estão entre os trópicos, mais próximas ao oceano. Então, essa característica de proximidade do oceano traz uma quantidade de chuvas distribuídas diferente desse clima aqui, ok? Mas as temperaturas também sempre em média de 18, 20 graus durante o ano. E o outro é o clima tropical de altitude. Qual é o fator determinante aqui? A altura. Falando do Brasil, estão aí nas questões de serra, principalmente nas serras catarinenses, serras gaúchas, nós temos aí esse clima tropical de altitude. Quais as características presentes? Vamos perceber que nós temos uma distribuição de chuvas, o inverno é mais rigoroso, onde a temperatura cai, porque tem o fator altitude, e nós temos também aqui nos meses, né, de verão, que começa aqui em dezembro, primavera, setembro e verão, com maiores índices de chuva, e no inverno, menor índices de chuva e menor temperatura. Esse clima é o clima monsônico, ou clima de monções. Ele é um clima proveniente ali do sul e sudeste asiático, principalmente ali na Índia, naqueles países ali daquela região. Ele tem uma concentração de chuva, principalmente em abril, de abril a novembro, considerando aí as questões dos monções de verão. Vamos entender esse climograma. Olha, aqui nós estamos falando de um climograma do hemisfério norte, então significa que a estação de verão são nos meses
de junho a setembro, e aonde se tem o maior índice de chuva, né? E a gente tem uma temperatura aqui que não varia tanto, ó, vai de 30 numa linha de 25 graus em média, mas a pluviosidade é bastante intensa aqui nos meses de verão. Por isso, monções de verão. E aqui tem um esquema de porquê, né, que no verão tem essas chuvas, são chuvas torrenciais mesmo, que chega a chover dias sem parar ali, por causa da questão da diferença de pressão atmosférica, né? Nós temos aqui, ó, no inverno, aonde a maior pressão é no continente, então a gente tem uma diversão de maior pressão para menor pressão, não tendo chuva, e no verão a maior pressão é no oceano, levando aí toda essa questão de umidade aqui para esse território da Ásia, aqui do sul e sudeste asiático, causando as chuvas de característica desse clima. E aqui nós temos outro tipo climático, que é o clima temperado, dividido também em temperado continental e oceânico. Então, a gente tem aí a questão do fator maritimidade e continentalidade também acentuado nas características desse clima, mas como base são áreas que estão entre os trópicos e os círculos polares, em latitudes médias, e onde a gente tem ali a zona climática temperada norte e temperada sul. Como característica principal, as 4 estações bem definidas, devido à grande amplitude térmica que se apresenta aí nas diferentes estações do ano. Então, nós temos aqui o clima temperado continental, onde apresenta grande amplitude térmica e a menor quantidade de chuvas. Grande amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura anual. E o temperado oceânico, recebendo aí a presença aí da umidade vinda do litoral, então tem uma menor amplitude térmica e uma maior quantidade de chuvas. Então perceba que quando a gente tem a proximidade de áreas do litoral, onde se recebe aí diariamente uma questão de mudança de massa de ar úmida e massa de ar seca, né, que seria a seca do continente para o oceano e úmida do oceano para o continente, provocando aí uma maior quantidade de chuvas e as temperaturas não oscilam tanto quanto no interior dos continentes. E aqui nós temos o clima árido ou desértico, que tem as características de pequena pluviosidade, em média 250 milímetros, divididas no ano todo, ó, vejam aqui as colunas muito baixinhas. A amplitude térmica é muito grande, não só anual, como diária também, né? Durante o dia, a temperatura em áreas desérticas, em áreas muito áridas, pode chegar a 40 e com uma sensação térmica de 45 graus. E durante a noite, conforme vai anoitecendo, né, o sol vai se distanciando, a temperatura cai demais, chegando às vezes a 5, 6 graus, às vezes até 0 graus, se for numa questão de inverno e dependendo da localidade. Então, a gente tem aqui, ó, percebam aqui a grande curva que tem a linha representando a temperatura, tá? Então, tem uma grande variação de temperatura, não só no ano, como numa questão diária também. E só para vocês compreenderem melhor, quais são as causas naturais que formam um deserto? Primeiro, é um centro de alta pressão. O centro de alta pressão, quando ele dispersa, na verdade, o ar, e, consequentemente, quando ele dispersa o ar, ele dispersa a umidade também. Um outro fator são as correntes marítimas frias. Por quê? Porque a corrente marítima fria, ela acaba gerando, na verdade, uma quantidade de chuva no oceano, né? E quando esse ar, né, que envolve ali
aquele território passa para o continente, acaba passando seca, não provocando chuva. E as barreiras de relevo, que determinam lá um bloqueio, não fazendo com que a massa de ar úmida possa ultrapassá-lo. Aqui é uma imagem representando os centros de pressão. Então, nós temos assim, áreas de baixa pressão atmosférica, quando você tem bastante calor, e aí o ar sobe. Aqui, em altas temperaturas, o ar se torna rarefeito, o ar fica pesado e desce. Quando ele desce, nessas áreas se formam áreas de alta pressão. Essas áreas de alta pressão acaba não propiciando umidade, não propiciando chuva. Quando ele desce, dispersa o ar e dispersa a umidade também, não favorecendo chuva nesse local. E aqui a gente tem a representação de um deserto formado a partir de correntes marítimas frias, como é a corrente de Humboldt ali, que alcança o Chile, né, o litoral chileno, provocando aqui o deserto do Atacama. O que acontece aqui? Acontece que há um resfriamento, por ser uma corrente marítima fria, consequentemente resfria o ar atmosférico, provocando chuva no oceano. E aí, quando esse ar atmosférico chega no continente, ele perdeu a umidade no oceano, chegando aqui ventos secos, não propiciando a questão das chuvas, favorecendo aí a existência de desertos. E essa outra imagem é para explicar a questão do relevo, né? Que serve como barreira. Então, a nuvem úmida, né, cheia de umidade de ar, vem do oceano e ela acompanha aqui a característica do relevo. Quando essa massa de ar úmida chove, por aqui ser mais frio, né, mais alto, mais frio, a chuva, a nuvem acaba se condensando, provocando chuva nessa região. Quando ela passa para cá, essa massa de ar passa totalmente seca, provocando aqui uma área árida ou desértica nessa região. E aqui a apresentação do clima semiárido, que o que diferencia do clima árido é que no clima semiárido existe uma quantidade maior de pluviosidade, ou seja, de chuva, que chega a registrar de 300 milímetros a 700 milímetros, pelo menos durante 20 anos. Temperatura continua sendo elevada durante o ano todo, o que diferencia é que chove um pouco mais. E essa chuva está um pouquinho melhor distribuída. Percebam aqui tem um pouquinho, mas chove um pouquinho. Gente, em lugar que chove pouco, uma tardezinha de chuva é ouro para as pessoas que moram lá, tá? Então, assim, para nós que moramos em lugares que chove constantemente ou que nós temos estações do ano com chuvas bastante interessantes, bastante importantes, a gente não dá muito valor a isso. Às vezes a gente até reclama da questão de quando a chuva vem, quando a gente quer fazer alguma coisa, a chuva atrapalha e assim vai. Mas em áreas onde a chuva é escassa, 10 milímetros, 15 milímetros de chuva ali durante um mês é muito importante para eles. E aqui nós temos o clima glacial ou polar, que ocorrem ou nas altas montanhas, naquelas grandes cadeias de montanha com grandes altitudes, e nos extremos polares, tanto no extremo norte quanto no extremo sul. A característica principal são temperaturas baixas o ano todo, chegando numa média aí no verão de 0, não ultrapassa 10 graus positivos, e no inverno, dependendo aí do hemisfério, chegando até temperaturas inferiores a menos 50 graus. Por exemplo, no hemisfério norte, no extremo norte, que seria o extremo norte da América, o extremo norte da Europa, o extremo norte da Ásia, nós temos ali acima, né, no norte do Círculo Polar Ártico, temperaturas ali menos 35, menos 40 graus no inverno. Agora, já na Antártida, que é no extremo sul do planeta Terra, já chegou-se a registrar menos 87 graus.
E aí nós temos uma questão do climograma demonstrando isso, ó, temperaturas baixas o ano todo. Aqui, como é da Groenlândia, que fica no hemisfério norte, nós temos o verão aqui na metade do ano, né? Onde nós temos uma temperatura um pouquinho mais positiva. E as chuvas aqui representadas, as precipitações, na verdade, a maioria em forma de neve e não em forma líquida, como nós temos nas temperaturas mais elevadas. E com isso nós terminamos a explicação desse capítulo. Fico à disposição de vocês nas aulas para que a gente possa tirar as dúvidas e conversarmos mais alguns detalhes sobre essas características. Fiquem com Deus, até a próxima aula.